Você que vai ficar aqui, eu quero convidá-lo a abrir comigo em segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 10 e 11. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10 e 11. Nós estamos estudando a carta de Pedro aos domingos à noite, e hoje nós vamos continuar falando sobre os resultados de uma vida autocentrada, baseado nesses dois textos, principalmente na parte B do versículo 10 e o versículo 11 também, trazendo a reflexão sobre os resultados de uma vida autocentrada. O texto diz assim, versículo 10, tá? Especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Vamos ler mais uma vez o versículo 10, a parte B do versículo, que ele diz o seguinte: atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Bom, nós temos estudado essa carta durante algumas semanas, e o capítulo 2 de 2 Pedro é um capítulo com um tom muito pesado, ele é um tom muito impactante. Quando nós olhamos para o texto, nós temos que ter o cuidado de não diminuir o tom, porque esse tom é um tom divino, é um tom onde Deus inspira Pedro para escrever e denunciar e relatar as ações daqueles que são falsos profetas. Os falsos profetas, o caráter deles, a obra sobre o castigo divino também. Então é um momento assim, ou é uma porção de um texto bem pesado, porque fala sobre o castigo divino, fala sobre que Deus sabe livrar os justos, mas também que Deus sabe condenar aqueles que vão contra a sua palavra, que pregam contra a palavra. Então, uma primeira observação que nós fazemos nesse texto é que nós não podemos diminuir este tom de que o Senhor está dizendo com relação ao castigo, com relação as faltas e as falhas desses falsos mestres. Inclusive, Pedro diz que eles introduzem doutrinas destrutivas para a igreja. Ou seja, o Senhor está olhando para a sua igreja e olhando para o modo como esses homens estão vivendo ali. Os dois versículos que nós lemos aqui, só para você se contextualizar, ele faz parte daquilo que nós podemos chamar de anatomia dos falsos mestres. Por quê? Ele está dizendo sobre quem são, então ele está dizendo assim lá no início do capítulo, volta comigo lá no versículo 1 do capítulo 2, ele fala assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Ele está olhando para o Antigo Testamento, para o povo, e dizendo assim: olha, lá tiveram falsos profetas, e aí ele fala assim: aqui também, nosso tempo, estão se levantando falsos mestres. E aí o que Pedro vai dizer? Pedro vai fazer uma anatomia deles, vai falar sobre o caráter deles, né? Ele começa falando sobre a descrição da realidade da existência de falsos ensinos, quer dizer, não estava tudo bem, eles estavam ali para destruir verdadeiramente a igreja. Ele fala que eles têm seguidores, né? Eles não só estão sozinhos fazendo isso, mas eles conseguem levar para si pessoas que também querem viver do jeito que eles estão vivendo. Pedro também fala que eles são passíveis da justiça divina. Ou seja, Deus vai julgá-los fielmente com relação a esses atos. Fala também sobre as características desse falso profeta. Então a anatomia é o seguinte, é a realidade, certo? Fala sobre o juízo divino, fala sobre o fato deles terem seguidores, mas também o texto que está incluído nos nossos versículos, vai falar sobre a característica de padrão de vida desses falsos profetas. E aqui Pedro divide em 3 padrões, que já foi visto desde a semana passada, que é a sensualidade. Eles utilizam do sexo e da sensualidade e dos seus corpos para libertinagem. Um texto muito parecido com este é Judas, a gente vai ler depois Judas 8, ele fala que eles usam os seus corpos para desonrar a Deus. E esses homens aqui, utilizando-se de falsos ensinos, eles vivem em sensualidade.
E a segunda característica que Pedro traz aqui é que eles são insubmissos, eles são rebeldes, eles são autocentrados. Por isso o tema do nosso sermão hoje, as consequências de uma vida autocentrada. E Pedro vai descrever então qual que é a atitude de ter essa vida baseado aí na figura ou na imagem, né, na descrição desses falsos profetas. E o terceiro aspecto que nós não veremos hoje, mas só para você entender, ele vai falar sobre irracionalidade. Eles se portam como tendo grande conhecimento filosófico, grande conhecimento de comunicação, mas na verdade eles são irracionais, porque eles abandonaram o conhecimento de Deus. E nessa anatomia, então, dos falsos mestres, o verso 10 e 11, ele está exatamente nessa categoria do caráter deles. E o caráter que nós vamos observar hoje é a insubmissão, é a rebeldia, é a vida autocentrada ou autogovernada que esses homens viviam, e eles traziam problemas para a igreja e para outros irmãos. Mas antes de olharmos aqui propriamente para o texto, eu queria dizer 3 coisas importantes que esse texto me remete quando eu leio e quando eu reli, e disse, tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Né? Além da denúncia dos falsos profetas. Pelo menos 3 implicações antes de adentrar no texto. Primeiro, você percebeu em toda a Escritura que Deus não tem a intenção de esconder os falsos mestres e nem de poupá-los? Percebeu que desde o Antigo Testamento, Deus sempre foi direto com homens que pregavam heresias e deturpavam a verdade em mentira. O texto que nós lemos aqui é um texto pesado de acusação e de identificação. Eu estou acusando esses homens e eu estou apontando quem eles são, as características dele. Isso não é incomum na Escritura. Por exemplo, quando nós vamos para a segunda carta de João, ele escreve à igreja, ele diz exatamente o seguinte, no verso 10 de 2 João, ele fala assim, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, o que ele tinha ensinado, que João estava ensinando, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Qual que é o contexto? Algumas pessoas viajavam naquela época, diferente de como nós viajamos hoje, rapidinho, tinha que ser vários dias, e era costume, principalmente dos cristãos, receberem pessoas viajantes em casa. E João está dizendo assim, homens que chegam na casa de vocês e querem pregar um outro evangelho, algo que vocês não foram ensinados, que não é parte da sã doutrina, sabe o que vocês fazem? Não tolerem, nem os recebam em casa. Isso é no Novo Testamento. Em João. Então existe a realidade divina e o ensino do Senhor para que nós não toleramos ou toleremos falsos ensinos, seja aquele mais pequeno que a gente acha que é ou aquele maior. E nós vivemos num mundo desafiador. Por quê? Existe um livro escrito por D.A. Carson, que ele conta a história da intolerância, né? O que era há 50 anos atrás, há 70 anos atrás, você ser alguém tolerante? Porque a gente tem essa ideia hoje, né? Os cristãos são intolerantes, ou você é intolerante. A tolerância, descrita dentro da história contada por Carson, o que era ser tolerante antigamente? Era você entender que tinha um posicionamento A, que é o que você acredita, eu acredito nisso daqui, no A, imaginemos aqui, mas também existe o B. Agora, a tolerância era entender a existência de ensinos diferentes do que eu creio, mas não fazer o quê? Aceitá-los como crença básica da minha vida. Hoje, ser tolerante mudou o aspecto. Você não só aceita que existe, você não só deve aceitar que existe um pensamento diferente, mas você tem que aceitar tanto quanto verdade daquilo que você crê. E nós vivemos assim, deu para entender? Antigamente eu sei que existe, mas eu não preciso acreditar nisso. Hoje, a sociedade, os falsos ensinos, as ideologias você não só crê que existe, você tem que abraçar como tão verdade quanto aquilo que é a palavra de Deus. Só que nós temos um problema, porque o Evangelho de João diz que existe somente uma verdade, a verdade é a palavra de Deus. Então, só pelo fato de afirmarmos que não somos relativistas, mas cremos num Deus absoluto na sua palavra, isso já é um confronto na existência desse mundo caído, onde tudo é relativo. Sexualidade é relativa, casamento é relativo, vida é relativo, crença é relativo.
Só que isso vai muito contra aquilo que nós, como crentes confessionais, acreditamos. Quando você se tornou membro desta igreja, quando eu me tornei pastor presbiteriano, eu subscrevi a confissão de fé. Eu disse no que eu ia crer, como convicção. E assim eu, como pastor, como também servo do Senhor, e você como crente, como membro da igreja de Cristo. Então perceba que a perspectiva bíblica é de denúncia e de apontamento. E parece que nos dias de hoje nós temos uma visão muito mais amigável com falsos ensinos do que o Senhor realmente pede para que a gente tenha, não é verdade? Aí a gente usa um versículo totalmente fora de contexto. Olha só, se você já viu isso daqui. As pessoas digam assim: a gente precisa reter o que é bom. Não é assim? Tessalonicenses 5:21. Você escuta tudo, você aproveita de tudo, aí você só retém o que é bom e rejeita o que é mal. O texto nunca está dizendo para você fazer isso. O texto está dizendo que você está com um passo atrás, observando, julgando todas as coisas. Aí você vai dizer: ok, isso eu vou reter, isso eu vou rejeitar. Não é para você experimentar, não é para você se expor a isso, não é para você se envolver com isso, de dizer: ah não, mas aqui eu vou ouvir aí, esse cara aqui não prega muito bem a palavra, mas tem coisa boa que ele... Bom, não tem coisa boa, porque ele não está pregando a palavra. Então o texto bíblico está dizendo, não é para você se envolver e depois reter, não, é para você rejeitar e reter o que é bom no âmbito de pesquisa, de julgamento, de avaliação. Não é envolvimento e agora, não, eu sou maduro, vou reter aqui o que é bom. Isso é um perigo para o nosso coração. Então, o primeiro exemplo, a primeira observação que eu quero fazer no texto é com relação a isso. Agora, a segunda observação, antes de adentrarmos no texto, a descrição da anatomia do falso mestre ou do falso ensino, ele está num contexto de desejo e não só de religião. Note no texto algumas palavras como avareza, seguindo a carne, avareza, versículo 3, do capítulo 2. Dá uma olhada aí no seu texto. O versículo 10 fala seguindo a carne. Outro versículo 10 fala imundas paixões. Outras palavras, por todo o texto descrito em Pedro, sempre se referindo à desculpa de um falso ensino para o cumprimento ou para o desenvolvimento de um ato pecaminoso. Então o texto fala sobre isso. Por exemplo, o texto fala de uma vida sensualizada apoiada pelo falso ensino. Fala sobre uma religião de avareza apoiado pelo comércio. Fala sobre o comércio no texto. O homem pode criar suas próprias heresias para satisfazer o seu coração. Vou dar um exemplo prático para você. Alguém prega que para você ter alguma coisa, você tem que dar tudo que você tem para Deus te abençoar. Já ouviu essa? Aí alguém vai lá e dá tudo que tem. Aí a gente coloca assim, bom, nós temos uma pessoa que foi enganada, que realmente ela foi enganada, certo? Ela foi iludida, mas ela só foi iludida por causa do quê? Da cobiça do seu coração em ter mais, em ser suprida por aquilo que ela dá. Claro, ela se torna, em certo nível, uma vítima daquilo. Mas a Bíblia mostra que o falso ensino, ele está num contexto de desejo do coração. Ele está num contexto de homens que querem perverter o Evangelho para que eles vivam de modo obstinado diante de Deus. Então nós não só estamos falando de conhecimento cognitivo, de razões específicas ou de crenças básicas, nós estamos falando de desejo do coração. Todo falso mestre, ele se apoia numa doutrina para cumprir aquilo que é o desejo do seu coração. Então, quando nós combatemos a falsa doutrina, nós não estamos só combatendo ideias, nós estamos combatendo desejos internos, de pessoas que querem viver para si, segundo a vontade e o desejo do seu coração. Uma terceira observação, a gente já vai entrar no texto. Olha só, eu li um artigo essa semana que faz muito sentido. Aí então eu quero conectar esse texto à sua vida e à minha vida de uma forma mais prática. Eu li um artigo essa semana que dizia assim, como combater o falso profeta que há em mim. Aí eu li e falei, o que significa isso? Existe alguém aqui, né? E a ideia do artigo é que todos nós, em níveis diferentes, pregamos para nós mesmos algumas heresias para pecarmos contra aquilo que desejamos no nosso coração, ou para pecar em direção àquilo que desejamos no nosso coração. Todos nós fazemos isso. Todos nós, todos os dias, nós somos desafiados pelo falso profeta que há em nós sobre o cuidado e soberania de Deus, por exemplo, na nossa vida. Não é assim? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer?
Um falso profeta aqui. E ele usa nesse artigo o exemplo de Ananias e de Jeremias. Jeremias dizia, vocês vão ser castigados. Ananias, não, está tudo bem, está tudo em ordem, fique tranquilo, satisfaçam o coração de vocês. E de alguma forma, nós temos essa luta diária também no nosso coração, e é dessa forma que eu quero conectar o texto a você, em que você olhe para falsos mestres, em que você possa dizer, ok, há coisas a serem identificadas, mas que você também entenda que aí dentro tem um falso mestre, que muitas vezes quer falar e pregar contra o caráter bondoso de Deus e quer se sobressair sobre a sua própria vontade, que diz assim, você está certo mesmo, você não leva desaforo para casa não, porque quem é você? Você é super especial, você é bom demais, quem é aquela pessoa para ofender você? Você é top, não é assim? Minha esposa, hoje eu estava ouvindo, eu nem sei porque eu estava ouvindo aquilo, eu nem sei como chegou a mim também. Um jogador, ele perdeu o jogo. Aí perguntaram para ele assim, por que vocês perderam o jogo? Ele falou assim, a culpa foi da minha esposa. Aí eu falei, por quê? Eu não, né? O entrevistador falou assim, ela me faz lavar a louça a semana toda, ela me bota para trabalhar, não tenho tanto tempo para treinar. A culpa é dela. Aí ele falou assim, mas o que você vai fazer então? Eu vou abandonar o futebol, vou ficar em casa. Sábio, né? Mas veja bem, nós somos assim. Isso vem lá do Éden, né? Foi você? Não, foi a esposa. Foi você, Eva? Não, foi a serpente. Na verdade foi o Senhor. Então todos nós temos esse falso profeta que muitas vezes arruma desculpas e prega contra a esperança do Evangelho para nós mesmos, para que nós então creamos mais na nossa vontade, no nosso coração, no modo como nós vivemos. E eu quero então que você pense a respeito disso, principalmente voltado para a realidade daquilo que o texto nos diz com o tema de hoje, os resultados de uma vida autocentrada. Esses mestres estão vivendo para eles mesmos, eles estão sendo guiados pelo seu próprio coração. E qual que é o resultado disso na vida deles, em uma escala muito mais elevada, e como que isso também pode ser uma identificação no nosso coração, em uma escala talvez não tão elevada quanto a deles, mas que devemos avaliar o nosso coração e não só apontar o dedo para eles e dizer, está vendo, eles são assim, mas o que há também em mim, que se identifica no comportamento e na crença desses falsos profetas. O resultado de uma vida autocentrada, nós vemos na parte B do versículo 10, que é o desprezo pelas autoridades. Eles são autogovernados, eles não respeitam ninguém, eles vivem do jeito que eles querem viver. Olha o que o versículo 10 diz, novamente, a parte B, aliás, um pouco antes, eles falam assim, eles andam em imundícias e em paixões, está vendo o texto? Quer dizer, o resultado da imundícia, o resultado da paixão, que é uma questão de idolatria do coração, os leva para menosprezar qualquer autoridade. Abre comigo a sua Bíblia, lá em Judas, versículo 8. Eu quero esclarecer um pouquinho mais esse texto para você. Judas 8. Judas aqui está fazendo basicamente a mesma descrição que Pedro está fazendo a respeito desses homens. Ele está falando que homens como nuvens sem água, eles são desprezíveis, né? E aí no versículo 8, olha o que o texto diz, ora, este da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, mas eles fazem o quê? Como também rejeitam governo e fazem o quê? Difamam autoridades superiores. Existem alguns caminhos de interpretação nesse texto, mas eu vou por dois caminhos que eu acho que são os mais confiáveis. Quando a gente fala que eles estão desprezando a autoridade, qual autoridade que ele está falando aqui? Eu quero propor duas autoridades aqui. Eu quero falar sobre o próprio senhorio de Cristo, que eles estão desprezando, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre Satanás e seus anjos. Mas volta um pouquinho no capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 1. Porque eu estou dizendo que eles estão aqui desprezando o senhorio de Cristo. Então, quando Pedro diz que eles desprezam todo tipo de governo, nós estamos falando também sobre o senhorio de Cristo. Então, olha o capítulo 2, versículo 1, fala assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão de forma dissimulada heresias destruidoras, até o ponto de fazerem o quê? De renegarem o soberano Senhor, que fazem o quê? Que
os resgatou. Eram homens governados pelos seus próprios desejos. É o resultado de uma vida autocentrada. Ninguém me governa, ninguém manda em mim, eu sou autossuficiente. Na verdade, por isso que esses homens, esses falsos profetas, rapidamente eles se separam da denominação e criam a sua própria, e eles são os seus senhores nessa própria denominação, porque eles não querem ser governados por ninguém. O que isso significa no texto? Eles estão descritos como governados pelos seus desejos carnais, vivendo uma vida autocentrada. E como que isso se manifesta na vida deles? Primeiro, eles fazem falso ensino. Eles aprenderam o Evangelho, eles conhecem o Evangelho, eles entendem, mas eles fazem o quê? Nós vamos pregar diferentemente, porque nós precisamos de uma base para fazer aquilo que nós queremos. Esse dia eu estava dando um curso, não é aqui, em outro lugar. Eu estava falando sobre falar a verdade em amor e não mentir um para o outro. Aí alguém levantou a mão e falou assim: se eu omito, eu estou mentindo? Eu falei: você não está dando todas as informações necessárias para outra pessoa compreender a sua comunicação e fazer uma avaliação correta e entender o que você quer dizer. Então você está mentindo. Aí ela levantou a mão de novo. Mas é necessário no mundo que nós vivemos, né? Necessário. Olha só, de vez em quando é bom mentir, segundo algumas pessoas. Por quê? Porque você diminui o conflito. Então perceba que desde coisas pequenas que estão ao redor da nossa vida, até coisas maiores. E o que eles estão dizendo aqui? Eles estão ensinando uma falsa doutrina, desvirtuando a palavra de Deus. Eles estão difamando o caminho da verdade. As pessoas estão olhando para ele, não glorificando a Deus, mas eles estão inclusive falando do Evangelho, porque eles estão vivendo de uma forma equivocada. Isso é ir contra o senhorio de Cristo. Eles vivem contra a piedade. Lembra que Pedro escreve no capítulo 1, versículo 3, que Deus, Ele deu tudo o que nós precisamos para viver piedosamente, pelo conhecimento em Cristo. O que esses homens estão fazendo? Vivendo contrário a isso. Nós não queremos essas ferramentas, nós não queremos viver piedosamente. Então eles fazem o quê? Rejeitam o senhorio de Cristo. Eles eram senhorados, não eram senhorados por Cristo, mas por suas próprias paixões. E o ápice da exposição que Pedro faz aqui é a questão do egoísmo. Palavras que ele usa como ousados e arrogantes têm a ver com soberba e com egoísmo. Eles são homens egoístas, incapazes de amar a Deus e amar o próximo. Tem um escritor chamado Richard Baxter. Ele escreveu uma coisa interessante sobre vontade do coração. Ele diz assim: a vontade do homem é o trono terrestre de Deus, é ali que ele deve reinar. A vontade deve governar todas as faculdades inferiores, e Deus deve governar a vontade. E suponha que as vontades pessoais destronem o Senhor e ocupem o seu lugar. Aquele que governa a vontade, governa o homem. E esses homens eram governados por sua própria vontade, e não pela vontade do Senhor. Eles não levavam em consideração. Eles queriam dinheiro, eles queriam vários tipos de sexualidade corrompida, e eles queriam então ser mestres sobre a vida dos outros. Nós estamos olhando aqui num extremo de homens que abandonaram o Senhor e que são governados pelos seus próprios desejos. Mas em algum nível, nós também somos tentados a isso. Concordam comigo? Em algum nível, nós também somos tentados em ser autogovernados. A pergunta que nós podemos fazer é: quem governa a nossa vida? Quem governa as nossas vontades? Quem é o Senhor daquilo que realmente nós fazemos? E aí nós podemos olhar para Gálatas 5, que é o espelho ideal para dizer fruto do Espírito e obras da carne. Onde nós podemos, e o próprio Deus deixa ali, de uma forma intencional, para que nós avaliemos a nossa vida, porque esses homens perderam essa habilidade. Eles não avaliam, eles difamam, eles apontam para outros e não para si. Eles não estão no campo da sua própria visão, eles estão auto-enganados voluntariamente por causa do seu pecado. Veja bem, a Bíblia também diz
lá em Tiago, que de alguma forma nós podemos ser auto-enganados. Quando nós olhamos para o espelho, avaliamos o outro e pouco sobre nós. Nós podemos olhar para aqueles e ser rápido e dizer, há um pecado ali, há um problema ali, há algo ali, mas sermos muito lentos em olhar para o nosso próprio coração. Podemos ser autogovernados no modo como nós falamos, no modo como nós utilizamos os nossos relacionamentos. E o egoísmo é um pecado que todos nós podemos experimentar, diversos, em diversas áreas da vida. Egoísmo, como eu disse, é a falta de amor para com Deus e para com o próximo. A Bíblia nos diz que eles não só faziam isso, mas eles também influenciavam pessoas a viver assim. Irmãos, nós somos muito fáceis de sermos enganados pelo nosso próprio profeta aqui dentro. Não é assim? Somos facilmente enganados por nós mesmos. Eu não estou nem dizendo do outro, eu estou dizendo por mim. Eu posso rapidamente me achar sempre com justiça, que sempre estou certo, que a minha palavra é o que vale, que a minha vontade sempre tem que ser feita. E esses homens não estavam preocupados em servir pessoas, eles estavam preocupados em servir a si mesmos. E o egoísmo faz isso, em olhar pessoas como objetos para que me sirvam e não ser doadores de vida e de serviço àqueles que estão ao meu redor. Podemos facilmente viver assim, auto-enganados pelo nosso próprio coração. O falso mestre que vive em mim e você pode nos convencer muitas vezes que a nossa vontade é sempre a melhor e é o que deve ser cumprida. Não é assim que a gente fala para as crianças? Você quer? Quer, mas a gente não tem tudo o que quer. A gente vira e vai buscar o que a gente quer. Não é assim muitas vezes que nós fazemos? Nós ensinamos, mas ao mesmo tempo somos enganados. Então devemos olhar de forma minuciosa para o nosso coração, ao apontar a vida daqueles falsos profetas e dizer o seguinte, ok, quais características lá também podem ser encontradas no meu coração corrupto e pecador? E que eu preciso então abandonar. Um outro aspecto aqui é que além deles rejeitarem o senhorio de Cristo, do seu próprio Redentor, de ter uma disparidade entre confessionalidade e prática na vida, eles também blasfemavam contra seres angelicais. É isso que o texto está dizendo. Volta lá para o seu texto, versículo 10. Ele também desprezava os seres angelicais. Ele fala assim, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Bem, tanto Pedro quanto Judas, eles falam da difamação contra seres celestiais aqui. Existem algumas caminhos de interpretação, mas é esse que eu vou seguir. E a ideia aqui é que eles estavam blasfemando, e nós não sabemos a natureza dessa acusação, contra os anjos caídos, contra aqueles que estão caídos. Então a ideia aqui do texto é que a disposição desses homens, eles eram atrevidos, ousados, eles falam o que quer, quando quer, blasfemam contra as pessoas, eles são arrogantes, eles aceitam somente a verdade deles, suas próprias conclusões como verdadeiras, e eles não ouvem outras pessoas. E o texto diz que eles falam de coisas que não entendem, lá em Judas, eles não conhecem, mas eles estão falando. Pedro e Judas nos dizem isso, eles subestimam os seres celestiais. Isso faziam pela arrogância do coração. Pedro diz que nem mesmo os anjos que estão diante de Deus são capazes de acusar os anjos caídos e Satanás. Veja bem, a Bíblia não é clara, na verdade ela nem nos dá uma luz sobre a natureza dessa acusação, dessa difamação e desse blasfemar desses homens. Mas o que a Bíblia faz? Ela lança luz sobre a arrogância desses homens em julgar os seres celestiais, mas ao mesmo tempo viver uma vida de condenados. Essa é a luz que a Escritura lança a respeito desse texto. Homens que vivem autocentrados não têm sabedoria no considerar as coisas, são ousados, são ímpios, difamam, não consideram, são juízes. O grande problema aqui é que eles tomaram o juízo, ou tomaram o lugar do juízo do próprio Deus, porque Judas fala assim que, volta lá em Judas, por favor, só para você poder entender esse texto. Judas diz assim, versículo 9, contudo, arcanjo quem?
Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse o quê? O Senhor te repreenda. Aí vem o texto, mas esses homens fazem isso. Eles tomam lugar de juízes, de juízo, quase ou tão quanto ou acima do próprio Deus. Bem, conectando esse texto à nossa vida, nós estamos falando de um nível extremamente intenso da realidade desses falsos mestres, mas há características ali que nós também devemos avaliar o nosso coração. Outra coisa boa em que nós podemos, não boa no sentido de ser bom, mas o que às vezes somos bons e rápidos em julgar pessoas também, né? Em Tiago, capítulo 4, diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. A acusação diante desses falsos profetas é que eles tomavam o lugar de Deus no juízo. Lembram disso? Eles blasfemavam, eles faziam chacotas dos seres celestiais caídos. E o texto já diz assim: esses homens estão em juízo, eles vão receber isso. Mas eles se colocavam com uma arrogância diante desses ensinos. E o que o texto está nos dizendo? Nós podemos ser rápidos aqui, olhando, conectando com a nossa realidade, em querer julgar, inclusive, motivações das pessoas, né? Às vezes nós temos algo contra alguém e nós não procuramos aquela pessoa para falar, mas nós falamos sobre ela, sobre as suas motivações, inclusive. Isso fragmenta o corpo, isso destrói o corpo. Está vendo? Nós não estamos levantando a bandeira de um falso profeta, dizendo vamos ensinar contra o Evangelho de Cristo, mas há elementos da nossa vida que contribuem, inclusive, para ressaltar essas questões que o próprio Deus proíbe na sua palavra, como julgar o próximo, no sentido de te tornar juiz da sua vida, de causar divisões. Tais homens eram teimosos, o texto fala, nada ensináveis, eles eram autocentrados. Então o resultado de viver autocentrado é pessoas que não conseguem aprender, elas não são ensinadas, você as confronta, elas ficam chateadas, elas querem sair da igreja, porque elas não são amáveis, elas não são bondosas, ninguém as ensina, porque ela é o seu próprio Senhor. É a característica de teimoso que o texto fala aqui. Algumas pessoas que são difíceis de serem ensinadas, o texto bíblico diz de dura cerviz, não é verdade? Isso são características que nós podemos ter na nossa vida. Ao ouvirmos uma indagação ou uma correção, logo nos levantarmos em justiça e defesa, porque outros apontaram coisas na nossa vida. Outra coisa importante é que tais homens usavam suas bocas para difamar, causar problemas e ir contra aquilo que mesmo diziam crer, contra a sua confessionalidade. Eles iam contra aquilo, aceitando e ensinando de uma forma equivocada, com um testemunho que levava a outros. Isso é importante, irmãos. Quer dizer, nós temos falsos profetas que induzem, que levam, que ganham pessoas. Quer dizer, o testemunho, ele influencia pessoas. Isso nós devemos pensar e avaliar a nossa vida, particularmente em como também podemos testemunhar de uma forma a influenciar piedosamente outras pessoas, e não de uma forma a torná-las amargas por pensamentos e egoísmo do nosso próprio coração, em difamar, em dividir, em acusar e julgar. Devemos ter cuidado como nós usamos a nossa boca. É isso que o texto bíblico nos ensina. Como disse, nós não sabemos a natureza dessa difamação, mas eu quero fazer aqui uma observação importante que eu li. É o seguinte, alguns autores dizem assim que talvez eles blasfemavam contra os seres angelicais caídos, dizendo assim, eles não têm poder nenhum, né? Ou alguns os condenavam nesse sentido, né? Mas a observação que eu queria fazer aqui, que eu li exatamente, é o cuidado que nós devemos ter com a negligência com relação ao poder de Satanás, mesmo limitado pelo próprio Deus, mas real, como um leão faminto querer tragar os crentes. Quer dizer, essa é a realidade da nossa luta todos os dias. Mas também, não vai exagerar achando que o tropeção que você dá aqui é Satanás te passando uma rasteira. Tem um equilíbrio.
entre compreender a verdade, em entender, mas também não achar que deu errado uma coisa, pronto, Satanás se levantou contra mim. Satanás sempre está contra você, essa é a verdade. Mas você tem o Senhor cuidando da sua vida. E Ele é suficiente para nós. Eu quero concluir falando sobre os resultados e lembrando que é o desprezo pelo senhorio de Cristo, orgulho, desprezo pelas autoridades. E nós vivemos num mundo de falsos ensinos. Escola, política, igreja, todos os lugares. Não existe nada neutro. Sempre alguma coisa, alguém quer ensinar e impor alguma coisa sobre você. Como cristãos, temos que estar atentos na nossa confessionalidade e no modo também como nós não permitimos que falsos ensinos adentrem a nossa casa. Não cometa o erro de dizer, não, mas aqui eu retenho o que é bom. Às vezes nada ali está bom. Cuidado. Outro aspecto importante é como minha vida demonstra e talvez apresenta algumas características dessa e que eu devo agora lidar com isso no meu coração. Ao olhar para o falso mestre, eu também posso ver e trazer luz para o meu coração em coisas que talvez eu esteja fazendo, em um nível menor, mas ainda assim fazendo. Então, esse texto é uma acusação, é uma observação e identificação, mas também cabe como reflexão para a nossa vida, como crentes, como conhecedores da palavra de Deus, nos avaliarmos em sentido como minha vida tem sido autocentrada ou guiada por Jesus Cristo. A minha vida tem sido de modo egoísta e autocentrada ou altruísta e serviçal. Como que eu lido com coisas que vêm ao meu coração, como juízo, por exemplo, e como eu tenho usado minhas palavras, como eu tenho julgado a situação, tudo isso são um modo em que nós podemos avaliar. E principalmente, como que eu tenho tratado a sã doutrina. Infelizmente hoje, muitos pastores presbiterianos desprezam sua confessionalidade, em nome de vamos abraçar coisas porque o que importa é pregar o Evangelho. Eu concordo, mas o Evangelho é pregado em sua totalidade. Existem também membros de igrejas dizendo, não, o que importa é a gente fazer a obra, importa, mas com boa doutrina. Não esqueçamos, irmãos, que somos confessionais. Isso não é ser orgulhoso, é ser zeloso pela palavra e por aquilo que o Senhor deu a nós. Então, que Cristo seja sempre aquele que reina nos nossos corações e que nós possamos ter sabedoria e discernimento para viver num mundo caído de falsos profetas, mas que Deus preserve o nosso coração em fidelidade e obediência a Ele. Amém?